baseado em carbono, não pode ter um outro tipo de vida? O carbono, ele é um elemento que ele consegue fazer 4 ligações, e além dele conseguir fazer 4 ligações, você consegue ir juntando uma molécula com outra e formar uma cadeia muito grande. Os outros elementos, você não forma uma cadeia tão grande, eles quebram. É um elemento base, o Isso. carbono. A vida, ela é complexa, ela precisa de uma cadeia grande. Então tem um outro elemento na tabela periódica que funciona igual ao carbono, que é o silício. Por isso que tem várias coisas que falam assim, não, pode ter vida baseada em silício, ao invés de ser em carbono. Mas é por causa dessa propriedade dele. E por que não em algum outro elemento que não tem aqui, que só tenha, por exemplo, em algum lugar? Em algum lugar. Então, é difícil a gente ter um elemento que a gente não conhece. Os elementos químicos, aí eu vou ter que aumentar um pouquinho a história. Uma estrela, quando ela é muito grande, ela explode numa supernova. Todo mundo já deve ter ouvido falar, supernova. Sim. A supernova, quando tem essa explosão, ela joga todos os elementos no universo. Então, o cálcio que está aí no seu osso, o ferro que está no seu sangue, um dia esteve no centro de uma estrela. E aí ela explodiu, esses elementos grudaram numa nuvem de poeira, essa nuvem de poeira transformou no Sol, o Sol criou os planetas e nós estamos aqui hoje com esses elementos que se transformaram e foram criados numa estrela. Então, não tem outros elementos. São esses Mas não elementos. tem. Teve recentemente que um pesquisador encontrou um elemento e ele especula que possa ser alienígena. Isso aí é muito legal. Vocês viram isso, não? Esse pesquisador chama Avi Loeb. Ele acredita que existam outras civilizações. Acontece, ele descobriu lá no Oceano Pacífico o ponto aonde caiu um meteoro. E aí ele falou, pelos cálculos, ele falou, cara, esse objeto ele não é do sistema solar, ele veio de fora do sistema solar. Aí ele fez uma expedição. Isso. E aí ele foi lá no local aonde caiu o objeto. Isso. E recolheu um monte de material. Entre esses materiais tem parece uma bolinha de gude, pro pessoal entender. É. Que ele é meio de metal e tudo mais. Pelas análises que ele fez, ele diz que é alienígena. Mas o que quer dizer alienígena? Fora da Terra. Fora da Terra. Aí, beleza. Um meteorito O alienígena. meteorito é alienígena. Mas para ele é ainda mais, é fora do sistema solar. Era um objeto que entrou aqui e bateu na Terra e trouxe esse material. Ele chegou à conclusão analisando os elementos do objeto. Isso. O elemento pode ser o mesmo, mas as combinações podem mudar. E aí sim, então moléculas, determinados arranjos ali. Aqueles arranjos aí não é terrestre, não é terráqueo. Exatamente. E ele chega até a especular quem